Boa tarde, mais uma vez, estamos aqui no nosso programa Conselho Teológico a tratar de mais um assunto muito importante para a Igreja de Deus e para a nossa fé. Estamos aqui mais uma vez com o nosso convidado, o nosso irmão Dionísio Melinda, graça e paz. Amém, graça e paz. Pedimos desculpa porque um dos nossos irmãos que estaria conosco no nosso anúncio, conforme fizemos, não se fez presente e esperamos que tudo esteja bem com ele. Que da próxima vez ele tenha a disponibilidade de estar conosco. Hoje o nosso tema, como foi anunciado, é credo. Fazendo um comentáriozinho acerca sobre esse assunto de credo. Sabemos que os credos eles são flexíveis, variáveis, tendo em conta as igrejas. Eles surgiram tendo em conta alguma situação das igrejas. Mas há quem tem sua definição que o canon é o suficiente, é o único credo que nós temos e não deveria existir mais outros, como aqueles que não são a favor de credos e aqueles que dizem que além do canon há necessidade de sistematizarem as situações, há necessidade de esclarecer o que é e o que não é. Gostaríamos de saber do nosso convidado qual é a tua posição, se você é daqueles que dizem que o canon não é suficiente ou daqueles que a necessidade de sistematização da palavra, né? Ou dos assuntos, como eu creio. Bom, Pai do Senhor, mais uma vez, eu vejo da seguinte forma: o canon é suficiente? Sim, é suficiente. E o credo não anula o canon que é suficiente. O que é o credo, ou a confissão da fé? É nada mais nada menos do que a declaração escrita, a interpretação que nós temos daquele canon. Mas antes nós temos que fazer aqui uma pequena diferençazinha entre o credo e confissão de fé. Os termos podem ser usados de formas intercambiáveis, mas não necessariamente significam a mesma coisa sempre. Então, o credo geralmente está dentro da confissão de fé, mas a confissão de fé não está dentro do credo. Embora nós podemos usar os termos como se significassem as mesmas coisas, há espaço para isso. Um credo é nada mais, nada menos do que um símbolo. O termo latim é esse, símbolo. Símbolo de alguma coisa que um certo grupo, pode ser um grupo de fé ou não, acredita. E geralmente esse símbolo, essa declaração é sempre feita de forma resumida. Por exemplo, nós temos o credo apostólico, né? O credo mais antigo que existe. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Eu vou falar, creio no Filho de Deus, nascido, não gerado, ou gerado, não nascido. Depois morreu, foi até ao Hades, ao terceiro dia ressuscitou. Creio no Santo Espírito, na Santa Igreja Católica, enfim. E essas declarações do credo, elas são curtas e sem espaços para versículos bíblicos, geralmente. E a confissão é o credo de uma forma mais que ampla, mais estruturada, mais organizada, onde nós vemos um conteúdo maior e um conjunto de versículos bíblicos confirmando cada postulado deste mesmo credo, dessa mesma declaração de fé. Então essa é a pequena diferençazinha. Nós podemos usar os termos como se fossem iguais, mas uma é ampliação da outra. Quer dizer, a menor está sempre contida na maior, mas a maior não está contida na menor. Então eu faço parte do grupo daqueles que acreditam que é necessário, principalmente por causa da conjuntura evangélica de hoje, é necessário o uso dos credos ou das confissões de fé. Por que razão existiram os credos? Os credos passam a existir por quê? Olha, é interessante. Até eu estava a ler o livro do Augusto Nicodemos, com o tema apóstolo. E num dos capítulos ele mostra isso. Os credos surgiram na perspectiva de se combater um falso ensino. Os credos sempre surgiram como uma questão de defesa por causa daqueles que se levantavam e pregavam coisas contrárias à fé. Então, por causa desses falsos, os cristãos levantam-se porque entendem que a transmissão oral nem sempre chegará tal e qual
ela é transmitida. Então foi necessário escrever-se aquilo que a igreja queria e enviar às igrejas e pregar aos crentes de forma que se defendessem das doutrinas falsas e erradas que surgiram. Não é a mesma coisa que se fez com relação ao canon? O canon não foi exatamente para a declaração daquilo na qual é o que eles acreditam, né? A Bíblia. Não era exatamente essa ideia? Não. Para combater os falsos ensinos? Não necessariamente. O canon era mais para embora que tinha a ver com a questão do combate aos falsos ensinos, mas o canon era mais para ver quais dos livros eram aceitos como verdadeiros, como inspirados por Deus e quais não. Só que o credo vai mais além, é muito mais específico, que o credo pega todos os livros inspirados por Deus e trata da questão da interpretação das doutrinas contidas nesse livro. O credo não tem a vulnerabilidade ou a possibilidade de ter a inspiração humana? O credo? Sim. Ou o canon? O credo. O credo é a interpretação humana da Bíblia. Sim. Exatamente. E o canon é a interpretação divina. O canon é a escolha dos livros canônicos, dos livros inspirados por Deus. É claro que, particularmente, não acho que aquela escolha foi uma questão meramente humana. Se nós de facto acreditamos que os 66 livros das Escrituras são os únicos verdadeiros, então não podemos achar que aquela escolha foi uma questão meramente humana, mas o Espírito do Senhor dirigindo aqueles homens que participaram nesse concílio para determinar quais livros são canônicos e quais não. Tá bom. Atos capítulo 15 tem uma situação que eu gostaria que comentasses antes mesmo de irmos por ali. Atos capítulo 15, nós encontramos uma realidade. Sim. Paulo vai discutir um pouquinho sobre o guardar ou não as leis de Moisés, que era uma situação que acontecia no capítulo 14. E no capítulo 15 vai haver o concílio, né? O primeiro grande concílio em que os apóstolos vão sentar e vão tratar de um assunto muito importante para tratar, né, da especificidade de um ponto, a lei de Moisés e nós. Como nos revemos disso? Essa atitude que Paulo estava a ter, ou seja, que a igreja sentou, Paulo não só, né? Que a igreja toda sentou para fazer isso. O que é isso? Lá não estava vindo a ideia de uma declaração do que o cristianismo crê, ou então do que os cristãos deveriam crer. Não seria isso também um credo? Bom, o concílio de Jerusalém, geralmente os credos saíram debaixo de um concílio. Sim. Debaixo de um encontro como esse que está aí descrito em Atos 15. Bom, por que isso de facto é um credo? Porque não vai, não está incluído nos credos das igrejas. Porque esses credos são credos pós-apostólicos. E esse nós estamos a ver aqui é no momento apostólico. Por exemplo, a história da igreja narra o texto de 1 Coríntios 15, do verso 4 a 7, como um credo sobre a ressurreição de Jesus. Na verdade, o que os historiadores dizem é que Paulo encontrou aquilo. Ele encontrou aquela doutrina já ensinada, aquilo que a igreja queria, e mais uma vez reforçou ao ensinar de novo a igreja de Corinto sobre a questão da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos crentes. Então, esse concílio e o que foi deliberado ali, de fato, foi um credo. O que foi deliberado aí, por quê? Porque depois os apóstolos decidiram que as igrejas gentílicas devessem necessariamente, obrigatoriamente, observar isso. Não só a igreja de Antioquia, mas todas as igrejas gentílicas. Só que esse é um credo, mais uma vez, feito pelos apóstolos. E é facilmente aceito, porque está contida nas escrituras, do que credo pós-apostólico, feitos por homens. Aqui é inspiração, não motivo de guerra, mas o outro não há inspiração. Percebe? Não há inspiração, apenas uma revelação, apenas uma iluminação da parte do Espírito. E esse credo não tem de certo modo perigo? Esse credo, por não ser inspirado, não tem exatamente perigo? Isso é uma coisa que o irmão tivesse a me perguntar, se as pregações que nós ouvimos dos homens de Deus, livros que nós lemos, não tem perigo. Tem! Porque em qualquer pregação, em qualquer livro escrito, há sempre elemento humano.
Por que temos necessidade de existência de credo? Não percebo. O credo, ele surge simplesmente para combater o falso ensino? Os credos surgiram nessa perspectiva para combater o falso e reafirmar o verdadeiro. E nos dias de hoje? Por exemplo, continua a perspectiva mesmo. Por exemplo, o credo de Nicéia, primeiro grande credo. Sim. O credo dos apóstolos foi antes de Nicéia. Diz-se que credo dos apóstolos, mas creio que não foram os apóstolos que escreveram aqui, né? Os cristãos do século II. Mas o credo de Nicéia, no ano 325, na cidade da Ásia de Nicéia, o que aconteceu lá? Levantou-se ensinamentos de que Jesus não era Deus. Jesus era um Deus menor, um Deus criado. Tertuliano já havia dito isso nos anos 200 e tal, depois de Cristo, quando ele introduziu pela primeira vez a questão da Trindade, reafirmando que Jesus é Deus, igual ao Pai, na mesma matéria, mesma glória, só diferente nas posições. Só que esses falsos profetas que se levantaram, esses falsos irmãos gnósticos, os docetistas, vieram para separar Jesus, dizendo que ele não era Deus. E se fosse Deus, era um Deus diferente do Pai, era um Deus menor, um ser criado. Então, o Conselho de Nicéia deliberou que essa doutrina não apenas era falsa, mas reafirmou aquilo que é verdadeiro. Essa é a questão do credo. Eu condeno o que é falso e ao mesmo tempo reafirmo o que é verdadeiro, mostrando assim, ela onde popularizou-se de forma geral a questão da Trindade. Queremos num só Deus, subsistindo em três pessoas distintas, mas mesmo em substância, mesmo em glória, mesmo em poder. A falta de credo. E desculpa só, o credo a seguir mais famoso, o credo niceno-constantino, também surgiu nessa perspectiva. Qual era? Era a questão de que Jesus não tinha a mesma substância com o Pai. Jesus era meramente um homem, a questão do arianismo, que hoje a igreja Testemunha de Jeová observa e de certa forma os adventistas do sétimo dia. Mas lá reafirmou-se que todos aqueles que seguiam Arião, todos estavam errados. E reafirmou-se de que Jesus era igual ao Pai e que Jesus tinha enquanto Jesus aqui na Terra tinha duas naturezas, humana e divina. E eles até usaram o termo humana e divina misturada, mas nunca se confundem. Então, além de e foi depois, todas as igrejas que tinham doutrina ariana foram revogadas, seus pastores foram tirados, muitos foram presos. Então, por quê? Além da condenação daquilo que é falso, reafirmou-se aquilo que a igreja acreditava. Escreveu-se documento, distribuiu-se para todas as igrejas e todos passaram a ver o que a igreja oficialmente crê. Não apenas combateram o que está errado, mas mostraram aquilo que está certo. Essa é a ideia do credo. Bom, boa. Nessa perspectiva, queria que fizesse uma análise. Se o credo vem exatamente para combater a falsa doutrina, por que razão, nos dias de hoje, as correntes religiosas, as denominações têm seu credo? Por que razão? Formulação de novo a pergunta. As religiões, por exemplo, o presbiteriano tem o seu credo, o metodista tem o seu credo, o luterano tem o seu credo, o batista tem o seu credo. Se o credo vem exatamente com o intento de acabar com o falso ensino e reafirmar a veracidade das escrituras, por que razão os credos são mais denominacionais do que com base simplesmente nessa definição, que é para acabar com o falso ensino? É simples. Por exemplo, dentre os credos, aqueles que nós chamamos de credos simples e os credos compostos, que são as declarações de fé, as confissões de fé. Sim. Existe um conjunto de credos, credos simples, que é universal a toda a igreja. Aquele é a prova da ortodoxia, a prova de que a tua igreja, a tua denominação é uma igreja apostólica. É uma igreja que vem desde os primórdios. Por exemplo, o credo dos apóstolos, o credo de Nicéia e o credo de Calcedônia são considerados credos universais. São credos universais.
Uma batista acredita no credo niceno, acredita no credo dos apóstolos, uma presbiteriana acredita. Não, aqueles credos são universais, são aceitos. Quem não aceita aquilo não faz parte da ortodoxia. Onde as igrejas começam a diferir, onde eles começam a divergir, é na questão das confissões de fé, dos credos grandes. Porque aí tem a ver já com que concorrentes. Por exemplo, a Igreja Católica Romana e a Igreja Luterana ou Presbiteriana, todos creem no credo apostólico e no credo de Nicéia. Mas, a partir da Reforma Protestante, quando começou a surgir os documentos meramente protestantes, é aí onde começaram a divergir do posicionamento católico romano. Então, as confissões de fé vieram também nessa perspectiva. Como a igreja estava mergulhada no obscurantismo romano, quando o luteranismo surge, não surge como um movimento luteranismo, surge uma pessoa esperada por Deus, vai, levanta e reformula a igreja. Os católicos começaram a chamar os luteranos de luterano, por causa da figura máxima, que é Martinho Lutero. Não foi luterano que se denominaram luterano. Os católicos, e era um termo pejorativo, assim como o calvinismo, assim como os reformadores protestantes, era um termo pejorativo. Nós aceitamos com tanta facilidade, mas no princípio não foi assim. Então, essa de chamar os outros de luteranos, foi necessário que os luteranos escrevessem uma declaração daquilo que lhes diferenciava da Igreja Católica Romana. Porque era mesmo necessário que se mostrasse por A mais B que nós... Porque se eu estou a sair da Igreja Católica Romana, logo, é porque temos posicionamento extremamente divergente com a Igreja Católica Romana. Logo, eu tenho que mostrar qual é o nosso parecer, em detrimento ao parecer da igreja onde nós saímos, no caso da Católica Romana. Então, as primeiras confissões de fé surgiram nesse princípio. Mesmo o movimento reformado, que é pós-luterano, também surgiu nessa perspectiva. É para se diferenciar ao máximo daquilo que a Igreja Católica Romana queria e daquilo que a Igreja Luterana não reformou de acordo aos reformadores calvinistas. Tanto Zwinglio e todo o pessoal dos reformadores suíços. E por que continua a reafirmar a mesma questão? Por que razão da existência de... Já vimos que houve essa separação, né? Entre a Igreja Católica Romana, tá bom, entre a Igreja Católica Romana com a Luterana, né? Com o protestantismo. Por que razão, dentro do próprio protestantismo, nós temos cada denominação com a sua declaração de fé? Por que não tinha que haver uma uniformização da declaração e temos várias? Como eu dei exemplo, por exemplo, a Batista tem a declaração. Sim, Batista, eu entendi. Isso é impossível. Por quê? Isso é impossível. Porque nós interpretamos a Bíblia de forma diferente. Eu estou na minha casa a ler a Bíblia. Gabriel está na sua casa a ler a Bíblia. Há pontos que nós vamos interpretar da mesma forma, mas há pontos que nós vamos divergir. E se nós queremos fazer um documento para a nossa igreja, qual será o teu ponto ou o meu ponto? Naquele que a gente converge, está lá. E naquele que a gente diverge, qual será? Não seria isso que fez, né? Ou que provocou, de certo modo, essa divisão, essa disseminação de correntes denominacionais? Eu não acredito que o denominacionalismo seja algo meramente da concupiscência humana, dos erros humanos, do orgulho humano. Eu vejo de forma diferente. Eu vejo que há um tom de Deus nessa questão do surgimento da igreja protestante e do surgimento do denominacionalismo. É claro que no decorrer do tempo, o que tem se visto é que muitas denominações têm surgido por causa do orgulho e da altivez do espírito humano. Mas Deus levantou Martinho Lutero e os reformadores para se diferenciarem da Igreja Católica. E não para se diferenciarem só de forma abstrata. Falar assim, eu saí da Igreja Católica
abrimos aí a nossa igreja, mas não temos algo que comprova que de fato nós não somos mais católicos. Por isso é que eu vejo que é quase que obrigatório existir um documento escrito que nos diferencia do movimento A e do movimento B. Há um perigo a não ter esse documento? Qual o perigo? Não saber em que de facto eu creio. Ele crê na Bíblia. Todo mundo crê. E nós não somos aqueles que defendem os solas. Imagina. Não seria diferente? Imagina, vamos pegar um exemplo de uma comunidade, por exemplo. Vamos lá. Você entra numa comunidade normal, você vai encontrar calvinista, arminiano, continuista, cessacionista. E há um slogan, conforme um irmão sempre dizia, aqui é Bíblia. Está a perceber? Estamos no sol da Escritura. Sim. Dentro de uma única congregação. Não estou a falar do movimento comunitário, estou a falar de uma congregação. Vamos encontrar todos esses posicionamentos. Todos leem a Bíblia, todos são homens de Deus e tem a Bíblia como regra de fé e prática para eles. Mas houve disparidade na interpretação. É por essa razão que há necessidade de termos credo. Para evitarmos o máximo com que uma igreja, uma congregação tenha muita disparidade. Mas uma congregação não pode ter essa toda agregação? Não é salutar. Por quê? Não é bom, causa conflitos. Então isso, nesse caso, o continuista deveria ter a congregação dele, o calvinista deveria ter a congregação dele, o secessionista deveria ter a congregação dele. Essa é a melhor organização que poderia existir. Mas isso, de certo modo, não poderia deturpar o Evangelho de Deus? Por quê? Por causa dessa divisão toda. Não. Você não acha que é mesmo necessário que tenha uma igreja pentecostal e uma igreja reformada? Por que é necessário? Você acha que seria de facto o melhor juntar o pentecostal e o reformado numa igreja? Eu acho que seria melhor. Não. Por quê? Não. Por que não Eu é? acredito que é da vontade de Deus que tenha uma igreja pentecostal e tenha uma igreja reformada. Isso é que é para que fique claro o que cada um acredita. O que cada um acredita e que Deus, na sua multiforme graça, na sua multiforme sabedoria, distribuiu dons diferentes. Sabe o que acontece? Nós, como seres humanos, geralmente olhamos, interpretamos a Bíblia, olhamos ela apenas num único escopo. E outro olha naquela perspectiva. E nós, na maior parte das vezes, não temos a maturidade suficiente para conseguir perceber que eu só consegui enxergar um lado e ele só conseguiu enxergar outro lado e precisamos nos unir. Só que se nós nos unirmos enquanto não percebemos, terá choque entre nós dois e o dano será muito maior do que nós dois separados em igrejas diferentes, mas crendo de que aquele que operou eficazmente em Pedro para o ministério da circuncisão, opera eficazmente em mim e Barnabé para o ministério da incircuncisão, disse Paulo. O mesmo Deus que chamou Pedro, a Tiago e João para operar no circunciso, também chamou Paulo e Barnabé para operar Mas no isso circunciso. não tornou Paulo, por exemplo, separado de Pedro? Isso não torna, mesma religião, isso por não exemplo. torna eu separado do pentecostal. Mas atenção, se você perceber, o evangelho pregado aos gentios e o evangelho pregado aos judeus tem uma certa diferença. O centro está lá. Cristo é o que sabe. Mas se acompanhar o livro de Atos, você vê isso em Paulo, no livro de Atos, por exemplo, quando ele chega numa sinagoga, Atos 13, quando ele chega numa sinagoga pregando aos judeus dispersos na diáspora, ele faz uma pregação totalmente diferente de Atos 17, quando ele chega em Atenas e encontra só os gentios. Todos precisam de salvação. Mas nesse eu começo assim, falo dessa forma, e nesse eu começo assim, falo daquela forma. É sempre necessário fazer essa separação de águas. Mas agora, voltado mesmo no ponto do credo. A ideia é, quem faz parte de uma congregação sem credo corre risco Muito. de acreditar Severos riscos. em falsos ensinos. Exatamente. Quais seriam os falsos ensinos? Vou reafirmar o seguinte. As pessoas que não acreditam em credo, eles têm uma afirmativa. Nós temos a Bíblia.
E isso nos é suficiente. Nos basta. Somente as escrituras e ponto. Mais nada. De tal modo que eles chegam a reafirmar o seguinte: a existência de um credo pressupõe até um certo ponto retirar da autoridade das escrituras. A minha questão é, se eles correm um risco e não têm o credo, que risco é se eles acreditam nas escrituras aonde é retirar o credo? Ok. Essa análise está totalmente errada. Qual? De que a presença de um credo retira a autoridade da escritura. Mas o que é o credo? O que é a confissão de fé? É a afirmação de que eu creio nas escrituras. É isso. Como porventura ela vai retirar a autoridade se eu estou a reafirmar por escrito para as gerações vindouras aquilo que eu creio? Ou se nós não tivéssemos credo ou a confissão de fé de Westminster, conseguiríamos perceber o que os puritanos criam, o que a Assembleia de Westminster, o que a Igreja da Inglaterra de facto cria, porque isso aconteceu há 400 anos atrás. Se fosse uma transmissão oral de alguma coisa durante 400 anos, não chegaria até nós da mesma forma que chega ao ler a confissão de fé de Westminster. Então, qual é o perigo que esses irmãos correm? O perigo que esses irmãos correm é da subjetividade. O que eles creem é de facto subjetivo, porque está passivo de interpretações pessoais de qualquer pessoa. Ou seja, em qualquer altura, em qualquer momento, alguém pode chegar e dizer: não, vocês interpretaram. Quer dizer, não existe essa é nossa interpretação, existe essa é minha interpretação. Então, quando uma igreja tem cada pessoa a sua interpretação, há vulnerabilidade. Muita vulnerabilidade. E isso faz com que também as coisas mudam com facilidade lá dentro. E haja mais choques. Por quê? Imagina que o irmão presbítero crê, por exemplo, que a mulher deve usar o véu e outro irmão não crê que a mulher deve usar o véu. E não há uma confissão, não há algo escrito. É fruto da interpretação de cada um. Um novo membro que surge fica confuso. A pergunta é: o que a minha igreja crê? Não sabe, porque a igreja crê isso, aquilo. Fica uma salada, uma confusão. Então o que vai acontecer? Essa pessoa também vai ler e vai encontrar uma interpretação dele. Vai surgir a terceira interpretação do mesmo assunto. Terceira, quarta, quinta interpretação do mesmo assunto. Voltando desse ponto, todas as vezes quem não acredita, num ponto, está de uma congregação deve sair? Não. Por quê? Porque você vai perceber que é praticamente quase impossível, enquanto nós seres humanos estudantes das escrituras particulares, entender todo o assunto bíblico conforme todo mundo entendeu. Sim. Primeiro que tem níveis, graus, e depois é que eu posso entender totalmente de forma diferente naquele quesito. Mas se não é coisa, os teólogos separam as coisas mais importantes, as menos importantes, e até não é uma questão teológica apenas, é uma questão bíblica. Na própria lei de Deus, na própria palavra de Deus, tem coisas mais importantes do que as outras. Tanto é que Jesus disse em Mateus 23, não é? Quando disse que deves dar o caminho, pagar o dízimo. Só não devem esquecer aquilo que é mais importante na lei. Então, a mesma lei que diz para dar o dízimo, a mesma lei diz para amar, para ser justo e para ser misericordioso. Então, é necessário que, para sair de uma igreja, deve-se ver se de facto fere a declaração de fé daquela igreja, ou aquele que a igreja quer fé, aqueles que são os princípios gerais e principais da Escritura. Por exemplo, eu sou trinitariano, a minha igreja não crê na Trindade, vão embora. Não há discussão. Vamos juntar os que acreditam naquele que eu acredito. Diga. Vamos juntar Exatamente. Porque há assuntos inegociáveis, e a Trindade é uma delas. O nascimento virginal de Cristo é uma delas. A ressurreição dos mortos, o juízo eterno é uma delas. Se uma igreja não crê nisso, eu vou embora. Até que ponto as igrejas
podem se tornar egoístas, vamos colocar as devidas aspas, egoísmo no sentido de não querer haver ou negociar a questão da sua confissão de fé. Até que ponto isso é perigoso? Suponhamos que a declaração de fé, depois de muito tempo de existência, foi estudada e encontrada algum erro. O que acontece quando há aquela rigidez, principalmente por aqueles que são já os dos primórdios da igreja, não querer abrir mão? Se eles não estão a negociar essa situação, como é que fica? Olha, o que as pessoas precisam perceber é que a declaração de fé ou a confissão de fé não é estatuto da igreja. Estatuto da igreja é algo mais jurídico, regras e ordens de como a igreja deve proceder nisso, naquele ponto em que as escrituras não mostram. Declaração de fé é diferente. É interpretação da Bíblia. Aquilo que esses ministros, aquilo que essa igreja entende desses assuntos dentro da Escritura. Mas é claro, por ser uma interpretação humana, pode estar passível de erro num ou no outro ponto. Assim como um pregador, ou um pastor, um professor da Escritura, hoje pregou uma coisa, passados 40 anos, muda de posição e rebate aquilo que outro pregou. Também os credos passam pelo crivo. E se você perceber, por exemplo, a confissão de fé do Westminster passou pelo crivo, aquilo que a igreja presbiteriana, a confissão de fé do Westminster que a igreja presbiteriana usa, não é totalmente a mesma versão da igreja americana. A igreja presbiteriana americana houve lá cláusulas que eles decidiram retirar porque, passado vários tempos, entenderam de outra forma. Por exemplo, tem um pregador neopentecostal americano, Creflo Dollar, da teologia da prosperidade. Recentemente revogou todo o seu ensino sobre dízimo. Disse que dízimo está errado. Disse que dízimo não pode ser dado de forma obrigatória. Revogou tudo aquilo que ele pregava. E se na nossa confissão de fé tivesse dízimo como questão obrigatória e passado algum tempo a igreja entendeu que de facto estávamos errados, é dever da igreja sentar. E é claro que há igreja que há mais abertura para tal. Por exemplo, eu sou batista. Eu sei que na batista há mais abertura. Primeiro é que os batistas olham mais para as escrituras do que para a confissão de fé. Mas tem a confissão de fé. Logo, examina sempre. Ainda esse ano, no princípio, examinamos a confissão de fé da nossa igreja com a escritura para ver se nós, de fato, quando elaboramos aquela confissão, nos equivocamos em algum ponto. Esse ano, na nossa regulação, analisamos mais uma vez, durante vários domingos, a confissão de fé batista, os princípios batistas, para ver se nós ainda estamos com as escrituras ou não. É claro que as igrejas congregacionais têm mais facilidade. As outras igrejas, infelizmente, apegam-se tanto à confissão de fé e chegam mesmo a ultrapassar, em termos de importância, a questão das Sagradas Escrituras. Não importa, quer dizer, eles não vejam muito naquilo que a interpretação pode estar equivocada, mas eles pegam naquilo como que essa é a Bíblia, enquanto que é uma questão de interpretação da Bíblia como se fosse uma pregação. Uma realidade que nós temos no nosso país, em Angola principalmente, os crentes desconhecem os credos ou as confissões de fé das suas congregações. Como é que acha que deveria ser feito para se mudar uma realidade do gênero? Olha, esse é um trabalho pastoral muito sério. Eu costumo falar, eu não sei o que se passa com os nossos pastores atuais. Por isso, olha, acho que será necessário um dia conversarmos sobre ministério pastoral, chamado pastoral. Por quê? Porque pastores entram no ministério e não fazem absolutamente nada quanto à educação cristã dos seus membros. É dever do pastor alimentar as suas ovelhas conforme deve ser. Se uma ovelha não conhece o seu credo, é falta de posicionamento, de visão da parte de quem o lidera. Eu, irmão Gabriel, sendo pastor de uma igreja,
qualquer membro novo, a primeira coisa que eu vou lhe fazer, sabe o que? Ensinar a declaração de fé da minha igreja. Para que não traga um ensinamento fora daquilo que na pausa. Mas está aqui na escola bíblica, para os novos, classe bíblica para os novos convertidos. Primeira coisa, declaração de fé da igreja em comparação com a escritura. Lá está cheio do versículo. Nós acreditamos assim. Nesse assunto, nossa posição é essa. Ele precisa primeiro conhecer a alimentação de casa. Pastor Américo Lucas dizia na altura: ensina a verdade que a ovelha conhecerá o falso. Ensina você a verdade, que ele vai... Não precisa ele ensinar já a demonologia, não precisa ele ensinar tudo que é falso. Não, ensina aquilo que eu creio, aquilo que a minha igreja crê. Quando ele aprender isso, quando começar a ouvir dos outros lados, vai refletir. Ou o que está a ver aí é falso, ou o que está a ver aí vou ainda confrontar com a minha confissão, depois confrontar com a Sagrada Escritura, porque a minha confissão pode estar certa, depois confrontar com a Bíblia e ver que afinal estamos errados. Aí sim, vai haver mudança. Então, que conselho deixa os pastores com relação a isso? Não, os pastores devem, de facto. Olha, um dos nossos grandes problemas do cristianismo em Angola é a falta de educação cristã. É a falta de educação cristã. Você pega um crente normal que frequenta a igreja há anos, 5, 6 anos, não entende nada da Bíblia. Por quê? Falta de disciplina. Onde estão as escolas bíblicas dominicais? Quase que não existe. Não existe. E se existe, é mais uma ficção. Eu fiquei feliz recentemente. O irmão líder de uma comunidade falou comigo há uma semana e meia. Disse: olha, estou a te comunicar que nós aqui na nossa comunidade implementamos a partir de hoje todos os domingos, e esse domingo que passou foi o primeiro domingo, convidamos até para lá estar. A questão da escola bíblica, julgamos ser necessário que as comunidades, as igrejas locais também tenham escola bíblica dominical, onde ensinaremos os crentes de forma mais contundente. E isso é uma coisa que não está na Bíblia, mas os crentes defendem, né? Exatamente. É onde deve se ensinar o A mais B. Ainda hoje tive a assistir uma pregação, ou o programa Vejam Só, estava a debater Marco Bianconato e um outro pastor, e o Marco Bianconato disse isso. O pastor falou sobre o diabo, a queda do diabo. Mas eu disse: não, ninguém está duvidando disso. Isso aqui a gente ensina na EBD e na EBF, Escola Bíblica de Feira, das crianças, no momento que a gente está de feira. Quando na igreja metodista tem muito disso, não sei nas igrejas batistas, mas na metodista existe isso, até tem que ser Escola Bíblica de Feira, EBF, onde ensinam a Bíblia naquele período que as crianças estão de feira, e mesmo só para as crianças. Então, é necessário que volte-se à cultura da escola bíblica. A igreja que tem escola bíblica dominical, mas não ensinam absolutamente nada. Também, irmão, precisamos, em Angola precisa de professores bíblicos. Em Angola precisa, sabe de quê? Precisa de teológicos que entendam o cristianismo em Angola, em África, as suas particularidades. Por que o movimento pentecostal é frágil, por exemplo? Porque ele recebe, pura e simplesmente, a teologia descontextualizada. Recebe do Brasil, da América, traz aqui de forma descontextualizada. Nós temos uma outra realidade. Por que o excesso de calvinismo não vinca em Angola? Porque é descontextualizado. Por que o cessacionista aqui não é igual a um cessacionista MacArthur? Porque ele tem feito isso. Percebe? Porque aqui tem coisas que lá não tem. Claro que lá tem feito isso. Mas aqui tem coisas. Aqui as religiões africanas são muito mais profundas que você precisa, mesmo sendo cessacionista. Você precisa contextualizar a nossa realidade. E mesmo sendo continuista, você precisa contextualizar a nossa realidade. Por quê? Porque um continuismo exagerado que leva na bruxaria. Está sabendo? Que leva numa bruxaria. Por isso que é incrível. Nós crescemos com irmãos há 12 anos, 10 anos no cristianismo. Hoje eu só não vou citar nome, mas tem alguns que são autênticos bruxos. Porque envergaram pelo caminho fácil do poder
copiaram a unção do riso do Kenneth Hagin, copiaram as coisas americanas e não souberam ligar. Se lá para conseguir aquilo não era preciso feitiço, aqui infelizmente vai-se no que maneira para conseguir essas coisas. Percebem? Então é preciso contextualizar. Nós precisamos de pastores que entendam a realidade do cristianismo em Angola. Em Angola é assim, em África é assim, então deve-se fazer as coisas assim. Não desprezar a Sagrada Escritura, mas a Bíblia tem que ser sempre contextualizada nas pessoas. A Bíblia foi escrita para as pessoas. O que seria uma escola bíblica dominical? Na nossa realidade em Angola, nós temos muitas. A maioria das congregações estão cheias. EBD. E na realidade de Angola, EBD é Escola Bíblica Dominical para crianças. E também lá praticamente se conta a história de Sansão e Davi, mais nada. E praticamente não se doutrina, né? Não se instrui as bases para as crianças. É mais questões fictícias. Davi matou Golias, Deus criou a terra. E isso por vezes não tem sido sementes que brotam frutos para o futuro. Exatamente. Então o que seria uma escola bíblica dominical? Uma escola bíblica dominical, no verdadeiro sentido, seria... primeiro, não seria um debate. Tipo, vem um moderador, lança... Eu vejo muito isso, vem um moderador, lança o tema e cada um vai dando sua opinião, depois o moderador e aquilo acaba. Não, isso não é estudo bíblico. A pessoa tem que vir com o professor. Precisamos de professor. O professor está a dizer, precisamos de professores. No mundo secular, o que é um professor? Alguém que prepara a matéria, prepara os métodos que vai dar pela aula, prepara todo o conteúdo, chega na sala de aula, ensina. Depois de ensinar, o que é que acontece? Os alunos fazem perguntas, tirando dúvidas, e o professor esclarece as dúvidas dos alunos. É isso que nós precisamos na matéria bíblica. Que venha professor ensinar as escrituras. Nós na altura no IEI, algumas vezes vinham os irmãos que faziam isso. Esqueço, agora não, mas tinha por aí 2, 3 professores de outras congregações vinham fazer e enchia lá no sábado. E nós na altura no ministério, quando estávamos lá na igreja com a líder Esmeralda, houve tempos que fazíamos isso. Na IEA chamam de escola de Maús. Exatamente. Embora a escola de Maús os professores eram meio que limitados, mas nós precisamos que se levante um professor, um Augusto Nicodemo na nossa turma, abra a Bíblia, esse versículo, entende-se assim, essa matéria é assim, é dúvida, estamos a tirar dúvida, exatamente. Isso é que a escola bíblica, quando os alunos façam pergunta, estamos a tirar dúvida, interpretemos as Bíblias, ensinemos método de interpretação, só assim que a gente vai crescer como pessoa, como crente. Muito obrigado. Estarmos aqui a debater ou a conversar um pouquinho sobre credo e aprender muito. E tem muita coisa para se aprender. Gostaríamos que deixasse as considerações finais e o conselho acerca mesmo sobre esse assunto, sobre credo. Olha, o meu conselho final é que os pastores, principalmente os pastores, os líderes das congregações, devessem olhar pelas suas ovelhas, pela saúde espiritual das suas ovelhas. Hoje em dia come-se de tudo. Há um pastor angolano pentecostal que tem muito sucesso no TikTok, pastor Fred. Ele fala muito de família, mulher, conta aí muitas coisas bonitas, dá muita graça. Que ele é um herege, prega muitas heresias. No princípio eu nem via estas coisas, eu também me cuidava o ensinamento dele. E as pessoas facilmente podem se deixar levar por causa das coisas que ele diz, dão graça, cuia, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia da mesma. Só uma pessoa profundamente doutrinada, e tem muitos irmãos pentecostais que vieram refutar ele. E eu amei isso. Hoje em dia, graças a Deus, em Angola temos pentecostais, de facto, pentecostais mesmo, do dia do Pentecostes. Pessoas que de facto têm um compromisso com a Escritura. Não, tem alguns irmãos pentecostais que têm um compromisso mesmo com a Escritura. Então, o meu conselho é: olhem pelas vossas ovelhas, ensinem mesmo. Ensinem a verdade. Tenham declaração de fé, mostrem aquilo que a igreja... E quando mudarem alguma doutrina que está lá, não tenham medo, mudem mesmo, reformulem aquela parte.
Mas aquilo que não foi mudado, continue a reafirmar que essa é a verdade pregada por Calvino, é a verdade pregada por Lutero, é a verdade pregada por Wesley, é a verdade que eu também prego. Assim dizia Charles Spurgeon. Então, deve ser dessa forma, devemos abraçar, porque há muito perigo. Deixar o crente crescer sozinho se virar, muitos vão se desviar. Hoje nós estamos a ver irmãos que eram ministros conosco, tão desviados do verdadeiro cristianismo. Por quê? Porque não tinham uma doutrina fixa, não tinham uma confissão de fé sólida. Então esses facilmente são levados por qualquer vento de doutrina. Hoje em dia, irmãos, as coisas não estão fáceis. Nós estamos nos tempos do fim. Mais do que nunca precisamos preservar. E se tivermos algo escrito para preservar, é sempre melhor. Muito obrigado, nosso bom Dionísio, por estar aqui. Amém. Agradecemos a Deus pela sua vida e bênção à sua família. Amém. Obrigado aos irmãos que nos acompanharam e nos têm acompanhado e pela força que nos têm dado. Hoje terminamos por aqui a nossa conversa, que poderia ser um debate, mas infelizmente não tivemos o outro convidado. Já pedimos a nossa sincera desculpa por isso. E aguardem pelo próximo assunto a ser debatido ou conversado aqui no nosso canal Conceito Teológico. E Deus abençoe a você e todos. Amém? Nosso bom Dionísio. Amém. Graça e paz. Graça e paz.